com Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 8. São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Nós damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus, e que cada um receba de Deus aquilo que você veio buscar nesta noite. Cumprimentamos também nossos irmãos que nos ouvem pela internet e desejamos que as bênçãos de Deus também sejam estendidas a cada um. São Mateus 23, melhor dizendo 8, a partir do verso 23, é a escritura que o profeta tomou para falar sobre o tema Ide, chamai Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Vocês podem assentar-se. Aliás, vamos ficar em pé. Eu vou resumir aqui para vocês não ficarem em pé muito tempo. Mas o profeta começa dizendo: permaneçamos de pé por alguns momentos agora e vamos ter uma palavra de oração. Gostaria de dizer que é um grande privilégio para mim estar aqui esta noite na Assembleia Granstein e conhecer seu amável pastor aqui em seu púlpito. E este excelente companheirismo. Eu estava apreciando elas cantarem de pé ali atrás, estava ouvindo as moças, eu creio que era, cantando aqueles belos hinos. E não há nada melhor que se reunir e servir ao Senhor, não é verdade? A congregação diz amém. A congregação estava atenta àquilo que o profeta estava dizendo. Agora inclinemos nossas cabeças por um momento e falemos com ele, ou melhor, falemos com este a quem viemos a adorar. Nosso Pai Celestial, somos um povo privilegiado esta noite, por estarmos vivos e reunidos aqui para te adorar. E nós te agradecemos por isso. E agora não viemos com nenhum outro propósito, senão a adorar a ti e dar glória e louvor a ti pelo que tens feito por nós. E certamente reconhecemos nossa indignidade. Não somos dignos disso. Para reconhecermos o dia em que estamos vivendo,
no apagar das luzes. E precisamos hoje de um levantamento do profeta. Como foi nos dias de Samuel, quando começou a escurecer e as luzes estavam se apagando no templo de Deus. Então Deus entrou em cena e rogamos, Senhor, que Tu entre em cena esta noite em nosso meio e se apresente vivo e o grande profeta de todos os profetas, o Filho do Deus vivo. Amém. E nós somos ensinados na Escritura que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, oramos que Tu esteja em nosso meio esta noite para nos tornar conhecida a Tua presença por Tuas grandes obras e manifestações. Abençoa esta assembleia, seu pastor, este amável e acolhedor, homem de bom coração, e todos os seus administradores, diáconos e a congregação, e que seja um grande momento de companheirismo, e confiamos que sairemos daqui regozijando, dizendo: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Pois pedimos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Agora ele não mandou a igreja assentar não, né? Ele continuou, mas vocês podem se assentar. Pois bem, amados, nós sabemos que cada mensagem que Deus trouxe para nós através de seu mensageiro, através de seu profeta, todas as mensagens, ela tem um fundo que deve ser muito precioso para cada um de nós. Todas as mensagens, cada uma delas deve ter um fundo precioso para você, como também para mim. Então vamos continuar um pouquinho e vamos descobrir, não é? Cada um vai descobrir a sua parte. Qual é a parte, qual é o fundo precioso que Deus tem para você nesta mensagem. Eu não ia ler aqui esses comentários que ele faz, porque depois ele diz: quando eu faço isso, eu estou suplicando vossas orações. Mas vamos tentar aqui, né? Parágrafo 8. Certamente é bom estar de volta à igreja. Eu tinha saído por alguns dias em umas férias, em uma viagem de caça, e voltei. E encontrar-se de volta à plataforma novamente é muito bom. Agora, recebi este convite de seu pastor aqui, irmão Mac, algumas semanas atrás, para vir aqui, mas acontece que, você sabe, as ligações e lugares para ir, até eu não tinha tido oportunidade de aceitá-lo. E amanhã eu tenho que ir para Phoenix. Como? Fênix, né?
Se lê F? Obrigado. Apenas que não tem uma caneta aqui para me anotar. É bom, né? Muito bom sermos ajudados. E depois, no dia seguinte, partiremos para Nova York, para o novo auditório que acabou de ser construído lá. Deixa eu escrever aqui. Muito bem, obrigado. No novo auditório que foi construído lá. E passaremos os primeiros dias nele. E assim estamos com o irmão Armi Vic. É Vic mesmo que se lê? Rick. E as igrejas patrocinadoras. E nós estamos com o irmão, E nós tenho certeza que seu pastor conhece o irmão, vou ler do meu jeito mesmo, viu? Vic. E Arne Vic, perdão, creio que foi Joey, talvez seu irmão, e a igreja Stone, o pastor da grande igreja Stone, que é a maior assembleia pentecostal em Nova York. E então voltaremos de lá para Shreveport, Louisiana, para uma conversão ali com o irmão Jacques Moire. Nós vamos lá, cada ação de graças. Nota do produtor, não é? Feriado nacional americano, comemorando na última quinta-feira do mês de novembro. Há 3 ações de graças. Fiz uma reunião lá, ou melhor, o Senhor fez, perdoe-me, e o avivamento não terminou desde então. Constantemente, as pessoas estão vindo, sendo salvas e cheias do Espírito Santo. Constantemente, desde então. E o avivamento continua. E teremos 5 dias com eles. E aí, eu penso voltarei então para Fênix, para começar a 19ª no Hotel Ramada, a primeira, 19ª, a 20ª, a 21ª, a 22ª e a 23ª, creio eu. É um encontro. Normalmente vou de igreja em igreja, antes da convenção dos homens de negócio cristãos. Mas temos problemas com... Você começa na primeira igreja, mas talvez a próxima seja pequena e as pessoas não conseguem entrar. Então pensamos se conseguiremos o Ramada, os assentos lá, 3 ou 4 mil. Bem, então eu posso reunir todos eles, todos juntos, e continuar por 4 noites antes da convenção dos homens de negócio do Evangelho completo. E eu vou ficar 2 noites, eu acho, falar 2 noites lá onde o irmão Roberts e alguns bons pregadores falarão nessa ocasião. E então de lá para Visália, e então temos até cerca de março. Aqui nos Estados Unidos. E então vamos para a Europa para um turnê até junho. E eles têm a conferência mundial lá. Então também devo falar 5 noites na Filadélfia, quando retornar com a convenção internacional dos homens de negócios do Evangelho completo.
E então vamos de lá para Durban, África do Sul, e assim por diante, para começar de 2 a 6 de setembro, e para Joanesburgo, e para o Quênia, em Nairobi, assim por diante. E certamente, quando digo essas coisas, estou solicitando orações, pois quando encontro uma grande sinceridade e um sentimento de pessoas reunidas, isso é cristão. Essa é a minha força, está no cristianismo e nas pessoas orando por mim. E eu certamente solicito suas orações. Faça isso por mim, se puder. Amém. Bom, nós vemos que ele, sendo o homem que foi usado por Deus, da maneira como Deus o quis usá-lo, solicitando a oração da igreja. Então nós podemos observar o valor que tem a oração. Às vezes nós fracassamos, desanimamos, ficamos desanimados, né? Perdemos a coragem, a vontade de orar. Mas é como disse o nosso profeta: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Então, amados, se William Marion Branham está dizendo, essa é a minha força, está no cristianismo e nas pessoas orando por mim, é porque ele encontrava certamente segurança, não é? Deus ouvindo, atendendo e respondendo à oração do povo de Deus a favor de seu profeta. Então veja, eu certamente quando digo isso, mostrando o roteiro que ele ia fazer, o itinerário, né, em sua viagem, eu estou solicitando orações, pois quando encontro uma grande sinceridade e um sentimento de pessoas reunidas, isso é cristão, isso é cristianismo. Essa é a minha força, está no cristianismo e nas pessoas orando por mim. E eu certamente solicito suas orações. Faça isso por mim, se puderem. Agora, esta noite não queremos tomar muito tempo, porque é domingo à noite e vocês têm que trabalhar na segunda-feira. Mas amo falar sobre o Senhor e tentarei ser o mais rápido possível. E creio que meu filho disse que distribuiu alguns cartões de oração para orar pelos enfermos. Se o Senhor assim o conduzir para orar pelos enfermos. Agora, orando pelos enfermos, nós estamos, isso é tudo que podemos fazer. Agora, orando pelos enfermos, nós estamos reticência. Isso é tudo que podemos fazer. É apenas orar pelos enfermos. E se há alguma cura, tem que vir de Deus. E agora, pensando nessas coisas, enquanto estamos falando, todo potencial que você precisa para a cura já está aqui. Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou tudo no Calvário. Está aqui para quem quiser ter cura divina. A única coisa necessária
para obtê-la é a sua fé. Amém. Bom, amados, deixa eu passar essa coisa que chegou aqui, né? Vocês não têm que me engolir coisa nenhuma. Eu sempre estou dizendo que a tendência nossa, como seres humanos, é se acostumar com tudo. E quando se acostuma, então se acomoda. Esse é o mal que nós temos como seres humanos. É preciso, é necessário a intervenção de Deus, a intervenção divina. Olha, sabemos que Jesus Cristo, lá no Calvário, quando Ele nos salvou, Ele também nos curou. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, não é isso? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o irmão Brana está mostrando para nós, agora pensando nessas coisas enquanto falamos, isso enquanto estamos falando, todo potencial que você precisa para a cura já está aqui. Que potencial é este? É o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário. Então, quando você foi salvo, você também foi curado. O que você precisa é exercitar a sua fé para receber a sua cura. Como você crê, você exercita a sua fé, crendo no perdão de seus pecados e na salvação de sua alma, não é verdade? Você exercita a sua fé para isto. Jesus lá no Calvário deu o perdão do meu pecado e eu o aceitei, eu recebi o seu perdão e eu fui perdoado e eu estou salvo. Amém. Então, por que não exercitarmos a nossa fé também para ir em busca da cura divina? Vamos lembrar que o irmão Brana mostra para nós que a ciência tem estorvado, tem sido um empecilho para a nossa fé. Para a salvação, nós sabemos que não há nenhum outro meio, não há nenhum outro recurso. Não tem aonde você recorrer. Mas digamos assim, para combater o mal, uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma dor de dente ou alguma coisa assim, aí a ciência apresenta tanto recurso e primeiramente nós vamos atrás da ciência. Ao invés de buscarmos as bênçãos que Ele nos concedeu lá no Calvário, primeiramente nós vamos atrás dos medicamentos, atrás dos bons médicos. Sabemos que Deus está em tudo isso, mas nesta hipótese nós estamos deixando Deus para o último plano. Isso é verdade. Isso é verdade. Verdade verdadeira. Por quê? Porque somos humanos. Acostumamos com tomar gotinhas, tomar comprimido, e fazer isso, e fazer aquilo. Então, amados, todo o potencial que você precisa para a cura divina já está aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus, pagou tudo no Calvário. Está aqui para quem quiser ter cura divina. A única coisa necessária para obtê-la é a sua fé. Amém. E o irmão Brana faz para nós um desafio falando sobre
a eletricidade. Parágrafo 17, ele diz: pense bem. Há eletricidade nos fios, há energia ali, não é? Mas você deve apertar o botão, entende? Você deve pressionar o botão. Se você não pressionar o botão, as luzes não acendem. Elas permanecem apagadas, porém a energia está ali, a eletricidade está ali. Então o que você precisa fazer é apertar o botão. Meu Deus! E pela fé você aperta o botão crendo que funcionará. Agora, se todos os fios estiverem conectados corretamente e a corrente estiver no fio, quando você pressionar o botão, algo acontecerá. Bem, é desta forma que é para a cura divina. Oramos e pedimos a Deus ajudar a nossa fé, porque Ele é o autor e o consumador da mesma. Amém. Agora, amados, você crê nisso assim? Claro, isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Algo acontecerá. Bem, é dessa forma, que é para a cura divina, para a salvação, ou todos os atributos pelos quais Cristo morreu para nos dar. Tudo foi consumado no Calvário, e a única coisa que temos que fazer é, pela fé, apertar o botão. Então acontece, acende, vê? É tão simples. Agora, no parágrafo 18, ele diz assim: nós que oramos pelos enfermos, etc., muitas vezes eles nos atribuem o nome de curador divino. A gente não usa dizer curador divino, né? Mas costumam dizer: o fulano é pregador de cura divina. O cicrano é pregador de cura divina. Então o profeta está dizendo que muitas vezes eles nos atribuem, não é, o nome de curador divino, mas realmente é o parágrafo 20, mas realmente não existe tal coisa como um curador divino, pois Cristo é o curador, vê? E não existe um Salvador divino entre os homens. Cristo é o Salvador. E apenas pense que cada pessoa que foi salva ou será salva, foi salva no Calvário. É aí que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Exatamente nós fomos. Agora, a única coisa é pregar a palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o Evangelho, e desde então dizendo: estes sinais seguirão aos que creem. Amém. E sempre encontramos, aliás, vamos parar aqui, não é? Então, amados irmãos, eu estou nesses dias falando com muito bem aqui, mostrando aos irmãos, trazendo digamos assim, um reconhecimento das coisas que têm acontecido em cumprimento da palavra de Deus. Elas vão acontecendo e vão ficando para trás,
e nós vamos ficando acostumados com aquilo. Ora, nos dias de Noé, nos dias do dilúvio foi assim, não é? Deus falou para Noé fazer uma arca, e Noé creu e fez a arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. E as demais referências da Bíblia. Então eu estava lendo com a igreja São Mateus 24, os primeiros 16 versículos, aonde o Senhor Jesus... Me dá só mais um tempinho, nós vamos... Já que eu entrei nisso, vamos ler aqui. São Mateus 24, nos primeiros versículos, diz: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? É verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estavam empolgados com aquela construção que tinha sido feita durante 40 anos, né? De trabalho para todos aqueles que trabalharam ali. 40 anos na construção do templo. Então eles chamaram a atenção de Jesus mostrando o templo, mas eu penso assim que Jesus não deu nem tempo para eles argumentar, dizendo: olha, gastaram 40 anos para fazer esse templo e aqui não se ouve barulho de martelo nem de serrote durante todo esse tempo da construção, mas Jesus não deixou. Então Jesus simplesmente diz: não vê de tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando chegaram lá no Monte das Oliveiras, num lugar à parte, eles chegaram a Jesus e interrogaram em particular, perguntando: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Dize-nos quando serão estas coisas. Que coisas? Que não ficará pedra sobre pedra. E qual o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Então eles fizeram essas 3 perguntas para Jesus. Então a maneira que de Jesus responder isso, olha, a Bíblia diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Em outras palavras, sejam prudentes. Vivam uma vida simples como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes. Tenham cautela, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós não vemos ninguém dizendo que é o Cristo, a não ser aquele que apareceu lá em Curitiba, né? Dizendo que era o Cristo. Sumiu, né? Parou. Mas o irmão Brana vem e mostra para nós que essa palavra Cristo quer dizer o ungido. Então, nós não vemos ninguém dizendo: eu sou o Cristo, mas eu sou ungido. E engana muitos. E muitas pessoas, meu Deus, pessoas honestas, sinceras, né? Crendo, confiando naquilo, sendo enganados, pagando caro até por um carocinho de feijão. E quantas coisas mais. É verdade. Aí eu fico pensando assim: meu Deus, aonde está o temor desses pregadores, desses enganadores? Será que eles não creem que um dia terão que encontrar com Jesus e prestar conta por essas coisas? Então veja: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olha,
guerras e rumores de guerras. A guerra em si é aquela lá da Rússia com a Ucrânia, né? Estão bombardeando um ou outro. Lá em Israel contra aquele povo lá, Hamas, sei lá como é que é o nome, né? Ali é guerra. Agora, rumores de guerra é o que nós temos aqui, até mesmo no nosso próprio país. Um partido contra o outro. São jaulas de leões, rosnindo um contra o outro. E a coisa está para estourar, né? Então, veja, ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, tudo isso está acontecendo, tem acontecido. E o que isso significa para nós? O que isso significa para nós? Sinais de sua vinda, sinais de que o tempo dos gentios tem terminado. Isto é a verdade. Agora, ele continua dizendo, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso tem acontecido. É a Bíblia se cumprindo ao pé da letra. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão, melhor dizendo, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, amados irmãos, tudo isso tem se cumprido. É a palavra de Deus cumprindo-se ao pé da letra. Agora, que hora nós estamos vivendo? É claro, o Elias prometido que viria para restaurar o coração dos pais aos filhos e também dos filhos aos pais, eles têm vindo. João Batista, William Marion Branham, meu Deus, os dias de Noé, os dias de Ló, São Lucas capítulo 17, tudo tem se cumprido. Então eu me pergunto, que hora nós estamos vivendo? Que tipo de pessoa, que tipo de crente nos convencer? É viver em paz, é viver em amor, é não ficar com ganância, com correrias atrás de amontoar tesouros aqui na terra, porque tudo vai ficar aí. Isso é verdade. Então, é fazer aquilo que Jesus disse, ajuntai tesouro no céu. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem nada para roer, lá é permanente, lá é eternamente. Agora, amados irmãos, vamos lembrar disto. Nós somos um povo privilegiado. Nós temos o nosso seguro de vida e temos a apólice em nossa mão. O corretor que fez essa promessa para nós, esse corretor é um corretor fiel. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Aí eu perguntei assim ontem lá em Elbiratão, você vai trocar isso a troco de quê? Qual a coisa que tem mais valor? Nada deste mundo. Nada. Porque isso aqui é vida
e vida permanente, vida eterna. Então, amados irmãos, vamos lembrar o profeta dizendo: quando digo isto, eu estou suplicando vossas orações. Porque, digamos assim, a arma, o poder que me rodeia é por causa das vossas orações. Se a oração não tivesse nenhum efeito, Jesus não tinha mandado nós orarmos. Mas ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Vamos orar um pouquinho? Vamos falar com o Senhor um pouquinho.